Afinal, por que as pessoas traem? Que leva um indivíduo ali a cometer um adultério, um ato de infidelidade? Enfim, eu sou o Vinícius Molinari e esse é o polêmico A Filosofia Explica de hoje. Muito bem, várias pessoas vêm me perguntar, vêm me questionar a respeito de problemas que são talvez mais do que filosóficos, são urgentes. E um dos problemas que normalmente vêm me perguntar, vêm me questionar, é a respeito do adultério, da infidelidade, da traição. O que faz uma pessoa trair? Né? Trair no sentido não de trair um amigo, nada disso, mas de trair um companheiro ou uma companheira amorosa. E é bastante interessante essa pergunta, porque ela envolve várias áreas de conhecimento, né, para responder. E aqui eu preparei então um vídeo para fazer uma análise sociofilosófico-histórica, psicanalítica desse problema, e preparei um roteiro então para tentar explicar o que leva uma pessoa a trair, isso de forma bastante filosófica. Então, se você está querendo entender um pouco a mais esse movimento de infidelidade, se você é um traidor, um traído, um trainte, né, então fique nesse vídeo também, que talvez você possa aí, entender um pouco melhor da ação que está acerca de você, ou se você é um mero curioso da filosofia e quer analisar a sociedade um pouco mais a fundo, também fique, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes da gente entrar nesse tema tão espinhoso, tão polêmico, eu já te faço um convite. Se você tem alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, ou então lá no meu Instagram, lá a gente pode conversar, você pode dar sua sugestão de forma mais direta, eu sempre abro caixinhas de sugestão, você pode deixar lá e ver também aqui os bastidores do canal. Mas enfim, bora aqui então começar a explicar o que é a traição, né? O que é o movimento de trair o outro. Então, se a gente vai fazer esse recorte, já disse, de traição aqui, de trair como infidelidade afetiva, amorosa. E eu te convido a pensar primeiro, o que é o casamento, né? O casamento, o namoro, vamos focar aqui no casamento. Se a gente parar para imaginar, na Roma Antiga, por exemplo, o casamento nada mais era do que um contrato, né? Então, ele podia ser feito, inclusive desfeito a qualquer momento, né? As pessoas elas se juntavam para acumular bens e tudo mais, mas também poderia ser desfeito, não havia nada que o segurasse. Essa questão da sacralidade do matrimônio, dele não poder ser desfeito, isso vai ser feito pela igreja muito depois, não é ali no período inicial de Roma que isso acontece. Então é bom ter essa visão de que o casamento, na visão ocidental, sobretudo romana, que veio pra gente, sempre foi um contrato que inclusive podia ser desfeito. É claro que isso não valia para nobreza, porque quando dois nobres casam, aí tem outras coisas envolvidas. Por exemplo, se um príncipe casa com uma princesa de uma outra família, a gente está falando aqui de um acordo político, que o exército de um vai ajudar o exército de outro, quando tem tem valores, fortunas envolvidas e a autodefesa também envolvida. Então você, nesse sentido da nobreza, quando há um casamento é muito mais do que um contrato entre duas pessoas, é um contrato entre famílias. E aqui a gente pode inclusive falar que desde Roma, quando os ricos casam, se casam não só duas pessoas, você casa com sua noiva, com seu cunhado, com seu sogro, com sua sogra, você casa com todo mundo que lá leva o pacote inteiro. E aqui então o casamento ele era um acordo para a nobreza, mas era um acordo maior. Tá, Felício, mas eu quero o papo de hoje, eu não sou nem príncipe, nem princesa, nem romano. Como é que faz uma pessoa trair hoje? Bom, se a gente olha então a questão da traição antes, em Roma ela podia ser desfeita, se você fosse normal, uma pessoa qualquer, e se você fosse, obviamente, líder da nobreza, era mais complicado. Mas a gente pega, e vou pegar esse filósofo aqui que é o Kant, na Crítica da Razão Prática, este livro que está aqui na minha mão, vou deixar inclusive aqui na descrição um link para os livros que eu mencionar, o livro sobre o tema. Ele vai falar que existem acordos e contratos. Ele vai falar que existem dois tipos de contratos aqui. O contrato de bens, né, por exemplo, de mercadorias, né, que você compra, vende e tudo mais, então é uma mercadoria, um contrato feito para mercadoria. E existe um tipo de contrato que é um contrato que a gente diz aqui que é um contrato, não sei se é afetivo, mas um contrato que diz respeito à emoção, né, por exemplo, quando um homicídio diz respeito, obviamente, à ordem civil. Ele vai falar que o casamento é uma coisa complicada, porque é um contrato que envolve esses dois tipos. Envolve emoção, mas também envolve bens. Então é um contrato extremamente complicado para o Kant. E o Kant diz, inclusive, que, aqui é muito interessante, que o casamento ele é também um contrato sobre os corpos.
Quando você casa, você cede o corpo ao outro. Isso pode ser estranho, pode soar estranho, pode soar antiquado, mas é interessante a gente olhar o que o Kant está falando. De fato, até hoje, o casamento ele é uma cessão dos corpos, sobretudo. Por quê? Porque, obviamente, você está cedendo o seu corpo. Isso não quer dizer que alguém tem o direito de abusar do seu corpo ou de tomar ele contra a sua vontade. Não é isso, ou de fazer o que quiser. Mas, obviamente, há um direito à cessão. Quando você casa com alguém, aquele alguém está apto a fazer uso do seu corpo, óbvio, com a sua vontade. A gente não tem aqui que fazer abuso, nenhum tipo de violência, mas há uma cessão do seu corpo, de uso do seu corpo para o outro. E você, obviamente, também usufrui do corpo do outro. Então, o contrato do casamento, ele vai para o Kant, ele também tem esse tipo de cessão interessante aqui. E é interessante ver como que até para o Kant o casamento é algo complexo, porque envolve esses dois tipos de bens aqui. Mas a gente não está aqui falando de casamento, a gente está falando aqui de traição. Então, qual é a resposta? Por que as pessoas traem, Felício? Aqui que está o problema. Parece que quando uma pessoa trai, ela fere um contrato. Vale falar que o contrato é tipo o contrato social do Rousseau, do Hobbes. Vou até aqui fazer uma indicação. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Provavelmente eu vou derrubar algumas coisas, mas não tem problema. Falei que não teria problema. Mas pegar aqui o Rousseau, chamar ele. Inclusive essa edição é muito bonita, da Albu, vou deixar aqui, com todas as obras do Rousseau. É linda, maravilhosa. Vou deixar aqui na descrição. Então quem quiser, fica aqui o merchan para a editora Albu. É melhor, com certeza, de longe, a melhor edição do Rousseau em português. Mas o contrato, voltamos aqui a falar... O contrato do casamento, ele não é algo escrito. O namoro também é um contrato. Pode ser um contrato verbal, meu amigo. Se você pedir namoro, a pessoa aceitou, então a gente está falando de um contrato, de um pacto. E a infidelidade parece ser um furo desse pacto. Por quê? Porque parece que, de alguma forma, você rompeu esse pacto que você fez com outra pessoa. É interessante notar que, inclusive, quando a gente fala de poliamor, de trisal, isso ainda assim é um contrato. A questão da fidelidade, ela vem sempre no início de qualquer pedido de namoro. Por exemplo, vamos supor que você que esteja vendo seja adepto do poliamor ou faça parte de um trisal. Meu amigo, para você fazer parte de um trisal ou fazer parte de um poliamor, de um amor livre, você tem que colocar isso no contrato desde o início. Eu tô para te dizer, eu acho que a primeira cláusula do contrato, do pacto de namoro, é a fidelidade. Então a gente já começa, por exemplo, se uma pessoa normal pede outra em namoro, pressupõe-se a fidelidade. Olha, não, eu estou te pedindo em namoro, então vamos ficar eu só com você só comigo. Ah, mas eu quero ter um relacionamento aberto. Tudo bem, então eu te peço namoro, mas eu quero ficar com você e com outras pessoas. Ah, mas somos um trisal. Tudo bem, eu quero ficar com você, mas vocês duas não podem ficar com ninguém, nem eu com ninguém, só vamos ficar entre a gente. Veja, a questão da fidelidade, ela é sempre a primeira a ser posta quando a gente fala de um casamento, de um namoro, de um regime assim. Isso, então a gente pega aqui a ideia de contrato, não é um contrato simplesmente assinado, é como o Rousseau e todos os contratualistas falam, é um acordo, e esse acordo é muito na esteira kantiana, que é um acordo entre corpos e seções de corpos. Então, a gente tem aqui o passo inicial do problema. Toda vez que alguém trai, é porque ele infringe um acordo feito. A não ser, obviamente, se você está com a pessoa e você já afirmou no contrato que esse amor é livre, aí não há traição, obviamente. Mas se isso não está dado no contrato, no seu acordo, então não vale. Tá, Felício, mas por que alguém feriria um acordo? Por que alguém vai ir contra algo que ele acordou livremente? Aqui também está um outro Kant. Você só vale um acordo que você fez livremente, tá? Óbvio, se alguém bota uma arma na minha cabeça e fala, ó, você vai namorar com ela, aí, meu amigo, aí é complicado. Então, só vale acordos, e aqui é a ideia de liberdade kantiana, só vale para um contrato ter validade aqueles contratos que são firmados livremente com autonomia. Então é Kant aqui. Mas a gente não vai pegar essa ideia kantiana de autonomia nem de liberdade agora, não. Vamos tentar entender por que alguém desfaz um acordo. Por que alguém não é leal a um acordo que ele mesmo livremente firmou. Meu amigo, vamos supor que você que está aí vendo traiu sua esposa. Cara, você livremente foi lá e fez um acordo com a sua mulher, lá perante a igreja, por exemplo. Por que você infringiria? Para responder essa questão e não sermos moralistas, eu trouxe aqui ninguém menos que Freud. Vamos apelar para psicanálise para tentar responder essa questão. E o Freud, tanto na interpretação dos sonhos, né, e também no livro que está até junto com dessa edição aqui, que é o Mal-Estar na Civilização, ele trata também um pouco do casamento numa coisa bem interessante. Vamos aqui fazer um resumo psicanalítico do que é o ser humano.
O ser humano não é um ser de desejo, né? Nós desejamos e somos desejados o tempo inteiro. E o contrato do casamento, o acordo do namoro, sobretudo o namoro monogâmico, ele tem uma complexidade envolvida. Porque você está fazendo um acordo, não é sobre o agora, você está fazendo um acordo sobre o que será. Veja, tenta entender o que eu estou falando. Eu vou fazer um acordo com você de que, olha, eu prometo amar-te e desejar-te pro resto da minha vida. Como que eu posso prometer algo, um desejo pro resto da minha vida? A gente tem que ser aqui honestos com Freud e com nós mesmos. Você não tem como prometer desejar uma pessoa pro resto da sua vida. Porque vamos aqui, essa coisa de você vai amar e desejar uma pessoa sempre, isso é a história da carochinha. Desculpa a franqueza, desculpa acabar aqui com o seu romantismo, mas a gente tem que ser honesto. Calma, não fique bravo comigo, espero que eu vou falar primeiro. Mas olha, você com certeza você vai desejar outras pessoas, mesmo sendo casado. Eu, por exemplo, não sou casado, mas se eu fosse, eu viria, por exemplo, a Isis Valverde, eu sinto desejo por ela. Isso não quer dizer que eu vá consumir esse ato se for casado. Eu não estou dando aqui uma permissão para você consumir o ato. Agora, o desejo ele é involuntário. Você não tem controle sobre os seus desejos. Ou volto a falar, você tem controle sobre a sua ação. Agora, você vê o Cauã Raymond, você vê Isis Valverde, você vê o Rodrigo Hilbert, você vê, enfim, não sei, a Bruna Marquezine, sentir desejo, não é você escolher o seu sentir desejo. Então você pode desejar, e você realmente deseja. Se você vai consumir ou não o ato, isso é outra coisa. Mas veja, então a gente não controla esse desejo. Então estou fazendo um acordo sobre o que eu vou desejar. E obviamente eu não tenho controle sobre isso. Mais do que isso, eu não tenho controle sobre se eu vou desejar aquela pessoa sempre. Pode ser que aconteça de eu não sentir mais desejo pelaquela pessoa. Então veja, o casamento é um tipo de acordo que a gente firma, muito recente na história da humanidade, esse acordo monogâmico, que a pessoa tem que ficar ali sempre com uma pessoa só. Historicamente, se a gente for analisar historicamente, o ser humano não é monogâmico, então, estou falando historicamente, biologicamente a gente não pode falar. Não pode falar nada, inclusive. Mas, historicamente, então, a gente vê que essa relação monogâmica ela é muito pontual, uma história muito pequena, então a gente está fazendo uma escolha em sermos monogâmicos, isso pressupõe que a gente está tentando ter um desejo, controlar esse desejo pro resto da vida. Volto a dizer, para o Freud isso seria complicado, porque você, primeiro, não tem escolha sobre o seu desejo, sobre quem você vai desejar, você pode ter desejo por outras pessoas, volto a falar, se você vai consumir ou não, isso é outro problema. E o outro problema envolvido por Freud é que, como você não tem controle sobre o seu desejo, você não pode garantir que você sempre vai sentir desejo pelaquela pessoa. Ok? Tá, Felício, mas o que acontece na cabeça de alguém que trai? Aqui a gente também não vai ser simplista e vamos novamente pegar o Freud para responder. Uma pessoa pode trair por vários motivos, né? E todos eles envolvem uma quebra de contrato, uma falta de honestidade. Tem pessoas, por exemplo, é bem interessante isso, né? Pego casos ali psicanalíticos para analisar. Tem pessoas que traem e são bem cruéis, né? Eu diria que são extremamente desonestas, porque elas traem e de alguma forma elas têm consciência de que romperam um contrato, não conseguem assumir a culpa e o que elas fazem? Elas contam para um parceiro. Mas, Felício, isso não seria bacana você trair e você contar? Calma, meu amigo. Essas pessoas normalmente elas contam para de alguma forma se sentirem mais leves. Sabe, fazem a bobagem e aí vão magoam a outra pessoa contando para se sentirem melhores, para tirar o peso da consciência. Veja que isso é de uma perversidade enorme, porque a pessoa não consegue conviver com aquilo que ela fez. Então ela joga pro outro e olha, agora eu contei para você, você tem um chifre, agora você que se vire aí, porque eu já te contei, agora eu fui honesto. Isso é extremamente maldoso. Né? Mas tem pessoas que traem, por exemplo, não porque não gostam dos seus parceiros, mas tentando às vezes lembrar daquilo como era antigamente, né? Então, algum tipo ali de rememorar, relembrar aquilo que viveu. Ela ama aquele parceiro, mas não é mais a mesma coisa, então ela trai tentando relembrar aquilo que era com aquele parceiro. Então também é esse tipo de traição, que no fundo não é bem uma traição, porque ela ainda se sente ela ama a pessoa, ela se sente atraída pela pessoa, ela só queria relembrar aquilo que ela não consegue com o parceiro, mas é dele que ela está pensando, é dela que ela está pensando. Mas há outros tipos de traição, por exemplo, tem um bem psicanalítico, um bom caso psicanalítico, eu quero dizer, que é o seguinte: pessoas, por exemplo, mulheres que sofrem violência em casa, né, estão em um relacionamento abusivo e aí o marido bate, comete violência física nela, enfim, e a mulher trai no seguinte sentido, meio que para se vingar, entre aspas,
Mas o que isso acontece? A mulher vai trair ele meio que para extenuar a dor. Aquele velho sentido, ele me trai, mas ele me bate, mas eu traí ele aqui. E aí ela se sente mais forte e consegue, e volta para um relacionamento abusivo, e vai continuar apanhando, porque no fundo ela está descontando aquela dor na traição. Isso é extremamente horroroso, porque ela não consegue, muitas vezes, quebrar esse círculo aí vicioso do relacionamento abusivo. Mas também pode ser visto aí, então, o adultério como uma válvula de escape, né, de um relacionamento abusivo. Então a gente vê aqui que tem vários tipos de adultério. Uma pessoa pode adulterar, ser adúltera por 1 milhão de motivos, né? E motivos, inclusive, muito, muito complexos, né? Muito complexos. Uma vez eu fui perguntado se existia algum tipo de traição dessa afetiva, né? Algum tipo de adultério honesto. E eu falei que, honestidade é um conceito filosófico complicado, mas eu dei um exemplo, por exemplo, de uma mulher casada há muitos anos, que estava passando fome, o marido desempregado, os filhos passando fome, e que recebe uma proposta para um relacionamento sexual, que receberia uma boa quantidade de dinheiro. E ela aceita, né, sem ninguém saber, depois de muitas ofertas, ela acaba aceitando uma, se deita com a pessoa, obviamente, pega aquele dinheiro e bota comida em casa, para não morrer de fome. A questão aqui não é de honestidade, né? Mas a questão aqui é, a gente pode chamar essa mulher de adúltera da mesma forma que alguém que meramente traiu por desejo. É muito desejo aqui envolvido. Então, de fato, existem desejos dos mais variados. E eu gostaria de pegar uma outra pessoa, mas o livro está aqui em cima, então eu não vou pegar, que é um literato que fala muito de traição, que é o Nelson Rodrigues, né? Esse fala bastante de traição, que sempre diz uma frase clássica: todo adultério, todo adultério ou não adultério é uma traição. Por quê? Porque ou você escolhe trair a pessoa que você está junto, ou você escolhe trair o seu desejo. Então vamos supor que eu seja casado e a Bruna Marquezine chega aqui. Eu vou ter que trair alguém. Ou vou trair a pessoa que eu sou casado, né, hipoteticamente, ou vou ter que trair o meu desejo de me deitar com a Isis Valverde, por exemplo. Então alguma coisa vai ser traída. Que até Nelson Rodrigues brinca com isso. Tem até um conto dele que é "Perdoa-te por ter me traído", né? Enfim, um conto bem bacana que fala de traição. Bom, então vocês já viram aí que para falar de traição, a gente vai para a história, pega o Kant, pega o Rousseau, pega o Freud, vai para o Nelson Rodrigues, faz uso da história, da filosofia, da psicanálise, e essa é a grande beleza do conhecimento humano, né? Que não é nada que seja mais simples, mais complexo. Isso aqui não é um convite para você trair, obviamente não. Isso é um convite para você pensar, para a gente analisar a realidade. Estamos longe aqui de querer julgar você e o seu comportamento. Se você acha que trair é correto, se que não trair não é correto, não interessa aqui. O que interessa para nós aqui neste canal é que a gente possa analisar a realidade de forma mais profunda, mais filosófica. E se você gosta desse tipo de análise, faço mais uma vez o convite. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ajude a gente a aumentar a nossa comunidade filosófica. É isso? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.